TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal criado com muito carinho, com o intuito de trazer para você um pouquinho de arte, de música, de turismo, de literatura. E você já sabe, toda semana estaremos aqui com uma dica diferente. Um escritor, um artista, um trabalho que está sendo lançado agora, um lugar que a gente acha que você precisa conhecer, enfim. Sugestão é o que não falta para agradar a todos os gostos, para fazer com que seu fim de semana seja repleto de cultura. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É sempre uma honra imensa poder chegar até a casa de cada um de vocês. E só lembrando que você também pode acompanhar todos os nossos programas pelo site da TVC e pelas principais redes sociais, o Facebook, o Instagram e, claro, também o YouTube. Vale a pena conferir. E no programa de hoje você vai ver uma entrevista com a banda 2 Year Vacation, que veio ao Brasil pela primeira vez para participar do Festival Rock the Mountain, que aconteceu em Itaipava. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da literatura, o escritor Paulo Leminski. E claro que você não vai perder o programa de hoje, não é? Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir, não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Os nossos convidados de hoje são de longe, hein? Da cidade de Gotemburgo, na Suécia. Jacob, George, Johan, Max e Alexander são 5 amigos que se reuniram para formar a banda 2 Year Vacation, que, ao contrário do clima frio e cinzento da região, apresenta uma música com ritmos quentes e com um clima bem tropical. Eles estiveram recentemente no Brasil participando do Festival Rock the Mountain. Sejam muito bem-vindos ao Cultura na TVC, meninos. É uma alegria imensa tê-los conosco. Hello! Hello, hello! Thank you for having us. Thank you for having us. I've been walking too far from grace, and my head's not straight in a complex maze like any day. I felt alive.
get you. Morning will get you. Morning will get you. I guess the calm down comes a little later. Wait till it hits you. Wait till it hits you. I guess the calm down never comes for us. I've been walking too far from great. My head's not straight in a complex maze like any day. I've been waiting for a wake-up call. I've been waiting for a wake-up call. I've been waiting, I've been waiting. I've been waiting, I've been waiting. I know I've been waiting for a wake-up call. Yeah, like all day long. Like all day long. Bom, rapazes, que satisfação poder entrevistar vocês. Eu já havia ouvido algumas músicas de vocês, mas só fui conhecer de fato o som que vocês fazem lá no festival Rock the Mountain, do qual vocês participaram. Para quem não os conhece ou não puderam assisti-los ao vivo, falem um pouquinho sobre a banda. Como vocês classificam a música que fazem? Yeah, so I guess we're pretty like unconventional band here from here in Sweden because we play super happy songs. At least that's what we're intending to do. Why are we doing that? I don't know. Maybe we're happy. Yeah, we try to be. Yeah. A little bit about the band. Well, we're 5 people from Sweden playing some sort of happy-go-lucky pop music. Yeah, I guess we're trying to be quite uplifting musically because, you know, usually it's raining or snowing here in Sweden, so we really need the good vibes here. Yeah. Yeah, and about the rating, again, I guess it's 5 out of 5, definitely, or even higher. Yes, it could be 7 out of 7. Yeah. Yeah, please check us out on TripAdvisor and rate our music too. Yes, please. Eu já estive na Suécia há alguns anos e visitei algumas cidades do país de vocês, que aliás é lindíssimo. Mas eu confesso que quando os conheci, achei o som bem diferente do escandinavo que eu esperava ouvir. Vocês parecem ser de um país tropical, pois várias de suas músicas trazem uma mistura de ritmos mais caribenhos, mais latinos, que dialogam diretamente com o pop e também com o rock. De onde vêm todas essas influências? Yeah, super glad that you enjoyed Sweden. It's quite beautiful here. Those like 3 days when it's sunny. The best 3 days of the year. Yeah, and where the tropical influence comes from, I think it's mostly, you know, I live on an island here, and you could say it's like the Caribbean of Gothenburg. Yeah, it is. Yeah, Hisingen. Hisingen Island. Love it. It's like a super industrial part of the city, and I guess I hate it so much, so I like escape musically. And also we travel a lot to the Caribbean. Yeah. Yeah, once I went to Denmark. When you were in when you were in Brazil, when we were in Brazil, we stopped at a street merchant who were selling percussion. Yeah, like tambourines, shakers. Yeah. Yeah, it was. So I bought like 7 of them. So I think our music gonna sound a little bit more influenced by Brazilian music now. Maybe we will see. Yeah. I hope so. Yeah. That would be super fun. I will use them in every song. Sobre a origem do 2 Year Vacation, de onde vocês se conhecem e como surgiu a ideia para montar uma banda? Esse era o sonho de infância de todos vocês? Rodar o mundo fazendo música e colocando todos para cantar e dançar juntos? Ou as coisas foram acontecendo despretensiosamente? Yeah, so me and Max, we started the band. I was going in this, you know, on this super rainy day
into Gothenburg, and then I just called him, and we were supposed to start the band and play like sad country. But you know, we don't know anything about country, and we're not really sad. At least not that day. So then we started to fool around with 2 Year Vacation and play our happy songs instead. And then these guys joined the band as well. What was 2 Year Vacation the name of a country band then, from the start? No, it wasn't. I can't remember What was the country band's name? I don't know. I can't remember. No, I want to change to whatever that was. Yeah, maybe like the next album will be super sad country with a tiny bit of Brazilian influence. Yeah, but at least I wanted to play in like a band like Metallica when I was a kid, and I think this is the closest we get to that. Yeah. Super heavy stuff. Oh, sorry, I should do like this. It's always been a dream of mine and of ours, I think. It's, for me at least, it's been the only thing that I feel like we are really good at, is to play music. So for me it's always been a dream, and I think for all of us it's always been a dream to experience the world through pop. It is the best way to enter anywhere, or like to enter a country. Like everybody shows you a good time, and it is just great. E chegou a hora de curtir mais um pouquinho do som maravilhoso da 2 Year Vacation Band. Acompanhem comigo. Dark eyes, you got me feeling that way. Alright, you fill my head with chemicals, eh? Lately I've been doing okay. I'm counting stars like 1, 2, 3. Tied up, you got me feeling that way. This sound has got me hooked on tentacles, eh? Lately I've been doing okay. Time is money and I'm off like every day. What goes around comes around, comes around. What goes around comes around, comes around. Alright, let me get out of my way. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Lately I've been doing okay. I'm counting stars like whatever. We've been running along to the same old song, so let's discover what the B-side's hiding in. Let's make money by the Wall Street model. Taking it back, you got the whole town going, hey! What goes around comes around, comes around. What goes around comes around, comes around. Jump! What goes around comes around, around, around. And now I'm thinking that I'm out of my head, 'cause every night I spend alone in my bed. I've got regrets for the things that were said. So let's make money by the Wall Street model. Taking it back, you got the whole town going. What goes around comes around. What goes around comes around, comes around. What goes around comes around, comes around. What goes around, it comes around. What goes around, it comes around, it comes around. What goes around, what goes around, it comes around, it comes around. What goes around, it comes around, it comes around. What goes around, it comes around, it comes around.
2022 parece ser o ano da virada na carreira da banda. Em fevereiro foi lançado o single Chasing the Morning, seguido por outro, o Lemons. Mais tarde foi a vez do novo single Highlight of My Night e o EP High Hopes, Low Expectations será lançado em 20 de maio pelo selo Clouds Hill. Além de todos esses lançamentos, uma agenda de muitos shows pela frente. Vocês de fato acreditam que essa é uma nova fase das suas carreiras? I have a feeling that going to Brazil was the start of something beautiful. I have a feeling in my gut that it was the first days of the rest of our lives. I couldn't agree more. Or at least I very much hope so. I don't want to be here anymore. We're here. Studio. Yeah. After almost 3 years of not playing anything, going around again to play music. And not it's playing really- anything, that's not really true. I've been No. playing Age of Empires on my computer at home. Yeah, that's true. A lot of computer games. Yeah. But we couldn't go to Brazil to play Age of Empires. No. So we're very happy that we were able to go and play music instead. Yeah, that's a bit more But interesting if to watch. somebody wants to book Georgie, I think he is willing to go and play pretty much anywhere. I Age of- travel around and play. Age of Empires. He's very cheap. Now when we're able to travel again and to visit a country like Brazil, it's been a dream come true, and I hope we come back very soon. Very soon. Yeah. Very soon. Please book us. Very soon. Pela primeira vez vocês vieram ao Brasil e puderam sentir a energia do público brasileiro. Como foram esses dias aqui no país? Vocês se divertiram muito? Há planos de voltar a tocar por aqui? The vibe was amazing. The people and like everything with your country was like it was the coolest experience in my life, I think. Yeah, and the audience was great when we were playing as well. Really like cheering at us, and were really supportive. It was the strongest, the best experience of my life as well. It was amazing, and the people and the culture blew me away. I'm so incredibly grateful that we got the opportunity, and we will spend the rest of our lives fighting to come back. Soon. Soon. Meninos, eu quero muito agradecer pela participação de vocês em nosso programa. Eu estive assistindo às apresentações da 2 Year Vacation, depois conversamos rapidamente e até tiramos algumas fotos. Eu fiquei encantada com o talento e também com a simpatia de vocês. Eu realmente espero que vocês façam muito sucesso e que possam voltar em breve ao Brasil. Certamente eu estarei por lá, prestigiando, claro, o trabalho de vocês. Um abraço a todos e muito obrigada. Até breve. Thank you so much. Thank you so very much. Thank you for having us. Thank you for speaking with us. Milhões. Para galera molera. Thank you! Obrigado! Majored in broken hearts. It's the moment of unveiling, I guess I would say. I get very caught up in things. It doesn't necessarily have to be falling in love with a person, but it can be falling in love with something. And when the honeymoon sort of fades away in an instant, that's what this song is sort of embracing, I would say. I think it's very confident in its expression. Tom Waits once said, "I like beautiful melodies telling me horrible things." This is reverse. This song was actually the music was actually written, and I got presented almost the finished product, and it was pretty much like they said, "What is this?" And I said, "This is it." You think you're pulling up leather? The issue is in December. Hey, you know exactly what to say. You know exactly what to. I got depending on weather. Do you remember the seasons change? Something like who am I today? Something like who am I to? The only card I'll ever use. We keep running. You'll hit your feet to save. You're on and on and on. You're boring me on and on like an old French movie. Say au revoir.
broken heart. Yeah, we can go through the motions, just as long as this car keeps rolling. Major and French and broken heart. You used to look a lot better. I'm used to looking at someone else. You know exactly what to say. You know exactly what to. I heard you found another lover. Not really getting that red beret. Something like who am I today? Something like who am I to? The only car I'll ever use will keep running. You'll hurt your feet to save. You're on and on and on. You're boring me. On and on and on. You're boring me. On and on like an old French movie. They are revoir. 1 year abroad. Major in French and broken hearts. Okay, we can go through the motions, just as long as this car keeps rolling. Major in French and broken hearts. The high heels hit the backpack at the rendezvous. You dream of cigarettes in black and white, no Marlboro. Drink wine for a picture and smile, then spit it out. On and on and on, you're boring me. On and on like an old French movie. Say au revoir, 1 year abroad. Nature in French and broken hearts. We can go through the motions, just as long as the car keeps rolling. Nature in French and broken hearts. Right from the start. Right from the start. Right from the start. Okay. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecermos mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi um poeta, escritor, crítico literário, tradutor e professor brasileiro. Ele fez uma poesia sem compromisso e destacou-se com Catatal, obra marcada por um profundo experimentalismo linguístico e narrativo. Estamos falando de Paulo Leminski. Paulo Leminski Filho nasceu em Curitiba, no Paraná, no dia 24 de agosto de 1944. Era filho de Paulo Leminski, militar de origem polonesa, e Áurea Pereira Mendes, de descendência africana. Com 12 anos, Paulo ingressou no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, onde estudou latim, teologia, filosofia e literatura clássica. Os primeiros passos. Em 1963, abandonou a vocação religiosa no mosteiro e, nesse mesmo ano, foi para Belo Horizonte, onde participou da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda. Foi quando conheceu Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, criadores da poesia concreta. Em 64, publicou na revista Invenção, editada pelos concretistas, 5 poemas. Foi seu primeiro grande passo na carreira literária. Nesse mesmo ano, assume o cargo de professor de História e Redação em cursinhos pré-vestibulares e, posteriormente, tornou-se diretor de criação
e redator em agências de publicidade, fato que influenciou sua produção poética. Publicava seus textos em revistas alternativas, verdadeiros ícones da literatura marginal, aquela que estava à margem das grandes editoras por conta da censura que predominava no país no período da ditadura militar. Entre essas revistas estão Muda, Código e Corpo Estranho. Segundo ele mesmo, publicações que consagraram grande parte da produção dos anos 70. Catatal. Em 75, Paulo Leminski iniciou sua trajetória de escritor maldito com a obra Catatal, um polêmico livro de prosa em que o experimentalismo atinge níveis pouco usuais, classificada pelo próprio autor como mero romance-ideia. A obra, uma ágil alegoria tropicalista, apresenta o filósofo francês René Descartes em visita a Pernambuco no período holandês. Quase incompreensível, a obra gerou inúmeras críticas ao autor, que oscilavam entre pretensioso e um talento passível de recuperação. Com a recepção dada a Catatal, Leminski jurou que jamais voltaria a escrever prosa. Em 1980, publicou 2 instigantes livros de poesia, Polonaises e 80 poemas. Os livros foram lançados com diferença de poucos meses e são herdeiros, na forma, dos melhores momentos da chamada geração mimeógrafo. Casado com a também poetisa Alice Ruiz, com 2 filhas, passou a ganhar a vida em Curitiba como redator de publicidade e depois de ter sido já jornalista e também professor. Haikai. Admirador da cultura japonesa, Leminski foi tradutor e seguidor de Matsuo Busho, um dos poetas mais famosos do período Edo no Japão. Leminski chegou inclusive a escrever a biografia dele. Basho é considerado um mestre do haikai, aquele poema curtinho, formado por 3 versos apenas, em que o primeiro e o terceiro versos são pentassílabos, formado por 5 sílabas poéticas, e o segundo verso, heptassílabo, formado por 7 sílabas. O interesse pela métrica oriental fez com que Leminski fosse reconhecido como o principal divulgador da poesia haikaísta no Brasil. Leminski também era fascinado pelo Zen budismo e era faixa preta de karatê, hein? Dentro do território livre da poesia marginal, escreveu poemas à moda de um grafite, mas com esse sabor de haikai. Assim, inventou seu próprio jeito de escrever poemas, fazendo trocadilhos e brincando com os ditados populares. Música popular brasileira. Paulo Leminski tornou-se um dos mais destacados poetas brasileiros da segunda metade do século XX. Sua projeção fez com que ele experimentasse também outras áreas. Foi assim que ele escreveu letras de música em parceria com grandes nomes da MPB, como Caetano Veloso, Itamar Assunção e o grupo A Cor do Som. Além disso, exerceu intensa atividade como crítico literário e tradutor, vertendo para o português as obras de James Joyce, Alfred Jarry, Samuel Beckett e Yukio Mishima. Foi sua esposa Alice Ruiz, inclusive, quem viveu 20 anos ao lado dele, que posteriormente organizou toda a sua obra. Paulo Leminski faleceu em Curitiba, no Paraná, no dia 7 de junho de 1989, em consequência do agravamento de uma cirrose hepática, que o acompanhou por vários anos. Apesar de ter partido muito cedo, com apenas 44 anos, o autor nos deixou uma obra riquíssima, entre as quais Caprichos e Relaxos, de 83, Agora que São Elas, de 84, Anseios Crípticos, de 86, Distraídos Venceremos, de 87, Guerra Dentro da Gente, de 88, La Vie en Close, de 91, Metamorfose, de 94 e O Ex-Estranho, de 96. Sugestão de leitura é o que não falta.
E chegou a hora de lermos juntos um trechinho desse grande poeta brasileiro. Razão de ser. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel, quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Paulo Leminski. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o Paulo Leminski, um dos grandes poetas da chamada literatura marginal. Fica então nossa sugestão de leitura e eu espero que vocês gostem tanto desses poemas quanto eu. Semana que vem espero por vocês para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho e pela audiência de sempre. Nos encontramos na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.